apaixona. Sou a Mônica, tão teimosa e tão mandona. Quando diz que sim, quando diz que não, mostra ter opinião. Vivo sempre falando e brincando na sua imaginação. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês assistentes e ouvintes do Comic Show. Estamos aqui na presença e na companhia do senhor Samuel Góes, publicitário. E aí, gatinhos? Renato Félix, amicíssimo aí de nosso amigo Maurício de Souza. E eu, Manassés Filho. E já que estamos falando de Maurício de Souza, hoje o programa vai ser justamente falando sobre esse fenômeno que é o Maurício, né? O cara dos quadrinhos brasileiros. É o cara que ele conseguiu aí há 50 anos criar não só uma indústria de quadrinhos, como uma linha de sucesso que se expande não só no meio da nona arte, mas também para animação, cinema e assim por diante. E o mais importante, ficou rico. Como foi que começou aí a trajetória aí do Maurício? Ele nasceu em Santa Isabel, em 1935, então já passou dos 70 aí, né? Cresceu, na verdade, em Mogi das Cruzes, mas ele sempre quis ser desenhista, né? Desenhava muito e tal. E quando ele resolveu levar isso pra frente mesmo, ele foi pra São Paulo pra tentar se empregar num jornal, né? Ele pegou uma vaga que tinha na Folha da Manhã de repórter policial. Tem foto até dele de casaco e chapéu e tudo. Sabe aqueles repórter policiais da moda antiga? Poderia ter sido um Nelson Rodrigues em quadrinhos. Poderia ter sido o Nelson Rodrigues. Ou Gil Gomes. Na pior das hipóteses, né? É verdade que dizem que ele se vestia dessa forma porque ele gostava de Dick Tracy e tal? Ah, eu não sei. Eu sei que tem uma foto dele, né? Realmente parecendo com o Dick Tracy. Não tem nem feito associação, mas é verdade. É capaz, né? Ele queria ficar próximo da redação, quer dizer, ele estava dentro da redação ali, né? Pra chegar perto do pessoal dos desenhos, né? Das ilustrações e tal. Aprender como era, fazer as amizades lá com a editoria, com tudo, pra quando chegasse a hora ele se sentir preparado, apresentar as ideias dele e cavar esse espaço. O interessante na questão de estrategista dele mesmo, né? Até foi porque ele disse que nessa fase em que ele passou como repórter policial, ele fez ele se dedicou a estudar mesmo assim como é que funcionava não só a questão da arte dos quadrinhos, mas a questão empresarial mesmo, né? Ele queria ver, por exemplo, como é que as tiras que chegavam de fora Como funcionava como a é que distribuição, funcionava não só a distribuição, mas a propaganda também. Como é que eles vendiam. Como é que vinham os panfletos vendendo as tiras. A entendeu? publicidade da revista. A publicidade em que os caras lá divulgavam as suas tiras para os jornais, né? Ele pegou isso e começou a fazer os portfólios dele mesmo. Então quando ele começou a publicar as tiras, ele começou a fazer isso, né? A fazer esses portfólios e distribuir para outros jornais. Mandar pelo correio, malotes, né? E tudo mais. E começou a conseguir outros jornais interessados nos quadrinhos dele, que começou com o Bidu em 59, mas teve o Cebolinha em 61, depois veio o Piteco, Astronauta. Eu sei que acabou sendo mais do que ele podia fazer sozinho, né? Vamos dizer assim, né? Você vê que esses autores, esses quadrinistas mais autorais de tiras, tipo Schultz, eles têm uma tira, né? Se você pensar bem, eles mantêm trabalhando sozinhos, mas eles têm apenas uma tira que eles vão... No caso do Maurício, produziu vários personagens. A ideia dele já era fazer várias tiras, entendeu? Quando ele começou a pegar a primeira, ele começou a vender as outras também. Foi pegando o Piteco, o Astronauta, né? O Chico Bento, né? A do Cebolinha mesmo, que o Bidu acabou virando o Cebolinha, né? O Cebolinha acabou assumindo criado em 61, o Cebolinha virou o protagonista da tira. Em 63 veio a Mônica, né? 2 anos depois. Por que veio a Mônica? Porque as pessoas diziam ao Maurício que ele não tinha mulheres nas tiras, só tinha homem, né? O Cascão já tinha nascido, tinha o Franjinha, tinha o Zé Luiz, né? Tinha os personagens homens todos. Interessante, que a Mônica hoje é o personagem principal, né, dos quadrinhos. Pois é. Do Maurício e não é o primeiro, né? Mônica, sim. Exatamente. Tem essa história que foi inspirada na filha dele. Tem. Tem uma foto da menina, eu já vi com um coelho. Exatamente. E eu notei realmente que o coelho, nesse desenho, tá bem mais parecido com a menina. A foto, tá entendendo? Era um coelho duro, né? Essas várias séries ele precisou, então... Primeiro ele simplificou os desenhos, né? Pra poder dar conta, né? Ele não podia ficar rebuscando muito. Mas aí chegou o ponto em que ele começou a contratar também, que também já era o plano dele, na verdade, contratar pessoas para assessorá-lo. O embrião do que seria a Maurício de Souza Produções. Exatamente, começou com isso aí, dessa forma.
Ele já imaginava que ele ia chegar onde chegou, ou tudo isso era uma suposição, um sonho, ele não imaginava de forma alguma que ele ia chegar a esse montante de coisas que ele tem associado à empresa dele? Ele não esperava que fosse chegar nesse nível, né, da coisa. Ele tinha o plano bem estruturado de ter um estúdio e de produzir tiras. Desde o começo era a ideia dele. Quer dizer, quando a revista Mônica surgiu, a revista saiu com 200 mil exemplares. Você imagina que pra época isso é uma quantidade enorme, né? A primeiro número já saiu com 200 mil exemplares, ela se sustentou lá, vendendo lá pela Editora Abril, tanto que em 72, já surgiu a segunda revista da Maurício de Souza Produções, que é a do Cebolinha, né? Existe uma questão que se fala muito sobre a questão autoral da Maurício de Souza Produções, das revistas Turma da Mônica, porque o Maurício não desenha mais nem escreve, né? Ele supervisiona os roteiros vão pra ele, todos eles roteiros, ele dá o ok ou manda voltar e tudo. Mas ele até os anos 80 ainda fez muito Chico Bento ainda, escrevendo e desenhando Chico Bento. E o Horácio, ninguém faz mais, é só ele que faz o Horácio. É o único personagem que ele mexe, então. Exatamente. Mas aí eu tô dizendo isso por quê? Porque ele diz também que gosta de fazer as tiras, né? Ele, enfim, um cara é um empresário, né? Hoje em dia, claro. Né? Ele tem que estar em reunião. Então, eu suponho que algumas dessas aqui no jornal, na verdade, é ele que faz. Mas o Horácio você percebe muito nos quadrinhos, mesmo recentes, mesmo nos quadrinhos que se vê hoje desse mês, se tiver uma história do Horácio, você percebe que é diferente. Traço, teor da história, coisa mais filosófica e tal. O que será que tem na Turma da Mônica que funciona tão bem, assim, que a gente vê... Porque, por exemplo, nós temos personagens infantis antigos, Menino Maluquinho, nós temos... Tá bom que a Turma da Mônica tem um suporte empresarial muito forte, né? Mas... Certamente isso contribui para que a coisa tenha uma continuidade, né? Mas, querendo ou não, é muito notável a nível mundial, você vê um quadrinho, tá em... né? Por exemplo, transitando há tanto tempo e no mesmo nível, tá entendendo? As 5 revistas em quadrinhos mais vendidas do país são todas elas da Turma da Mônica. É uma coisa impressionante. E isso acabou animando, assim, enfim, o passo que seria natural de tentar um sucesso no exterior, né? Ao longo dos anos 70 para cá, houve muitas publicações em muitos países, irregulares, né? Muitas pararam, outras continuaram, enfim. Sentiu-se coisas interessantes, por exemplo, que o Horácio fazia mais sucesso no Japão do que a própria Mônica. Talvez por uma questão de ser um personagem feminino forte, que não era muito comum na época, no Japão e tal, aquela cultura japonesa mais tradicional, né? De um certo feminismo, né? Exato, uma mulher liberal. Mas o Horácio pegou bem lá. E através dessa coisa do Horácio, ele fez muita amizade com o Osamu Tezuka, né? Será que fez sucesso por causa do Godzilla? Não sei. Quando a Mônica fez 30 anos, em 93, teve a Bienal de Quadrinhos no Rio, e esse povo todo tava lá, né? Eles fizeram uma homenagem à Mônica, né? Assim, houve uma edição que teve desenhos do Manara, do Will Eisner, né? Se não me engano, parece que tem Moebius também. Eu não lembro se tem Moebius, mas tinha turma grande, né? Desenhista do... Eu sei que eu li uma crônica. Lagar, horrível. Né, que é muito bacana, que tinha umas crônicas de Maurício de Souza na época da... Não sei se ainda existe, né? Mas saíram 2 livros. A Wizard, logo no início, tinha umas crônicas que ele botava. Na Wizard, né? Saíram 2 livros, né? De crônicas de Maurício de Souza. Muitos deles lembrando esses primeiros passos, ou a época de repórter, ou a infância, ou como lidou com certos problemas que surgiram nessa caminhada toda dele. E esses 2 livros, essas crônicas também estão no site do Turma da Mônica, estão lá, as crônicas disponíveis. Mas a gente tem aquela aqui, ó, Cebolinha na Espanha, chamada de Cebolita, aqui na Alemanha, né? Fratzenfreund. São só 2 exemplos, mas que, enfim, houve... Dá uma noção da demissão, né? Exatamente. Em 82, ele foi um ano importante lá, porque foram mais 2 revistas que chegaram, que foi Cascão e Chico Bento. Cascão ganhou a revista dele, e o Chico Bento também ganharam revistas próprias em 82, quinzenais, inclusive. Quinzenais. E em 82 também foi quando saiu o primeiro desenho animado, longa-metragem, que era As Aventuras da Turma da Mônica, que na verdade eram 4 episódios pequenos, mas era um longa-metragem, né? Ele retomou com o Cine Gibi, bem feitinho até, em 2005, e Uma Aventura no Tempo, que é de novo um longa-metragem, história completa, que foi em 2007, eu acho.